Olá, queridos alunos da turma de Pedagogia. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de leitura e produção textual. Hoje nós iremos falar sobre os tópicos gramaticais da língua portuguesa. Vocês sabem qual é a função da gramática? Bom, o conjunto de regras estabelecidos pela gramática são padrão definido para a criação de uma norma culta, ou seja, a gramática ela existe para criar uma língua padrão, uma linguagem culta, ok? Vamos conhecer um ramo da gramática que é a gramática normativa. Como o nome já está sugerindo, normativa se associa com a linguagem culta e formal. No Enem, por exemplo, é necessário que os participantes escrevam as suas redações, produzam os seus textos usando a língua padrão, ou seja, a norma culta da língua portuguesa, da nossa língua. Ou seja, os seus textos devem estar alinhados com as regras gramaticais da língua portuguesa. Já no nosso cotidiano, essas regras, elas não são aplicadas, não são muito aplicadas, uma vez que os nossos discursos no dia a dia, no nosso cotidiano, se estabelece de uma maneira mais leve, mais fluida e menos engessada. Geralmente, quando nós estamos conversando entre amigos, com vizinhos, com pessoas conhecidas, nós não utilizamos muito essa linguagem culta, essa linguagem padrão. Utilizamos mais uma linguagem informal. O que é a gramática descritiva? Bom, a gramática descritiva, por sua vez, ela tem um foco maior nas características das linguagens. Então, nesse caso, a preocupação maior não está centrada nas regras de certo ou errado, mas são observadas as particularidades de cada língua, com suas variações, coloquialidades e usos cotidianos. Então, esse tipo de gramática, ela não vai se preocupar muito com a questão dos erros gramaticais, com a questão das regras gramaticais. Ou seja, ela vai se preocupar mais com a questão das variantes linguísticas, com a coloquialidade e com o uso cotidiano da língua de acordo com cada região, com cada localidade. E nós sabemos que o nosso país é um país riquíssimo em termos culturais, em termos linguísticos. Então, existe uma variante linguística muito grande no nosso país e é essa gramática descritiva que ressalta essas variantes. Vamos agora entender o que é a gramática comparativa. Bom, a gramática comparativa, ela busca a origem de uma linguagem e observa todas as outras línguas que partem desse mesmo tronco linguístico. Nesse ponto, são relacionadas as regras e composições que se diferenciam ou se assemelham. É literalmente uma comparação entre o desenvolvimento de diferentes linguagens. Então, esse tipo de gramática, o nome já está dizendo, gramática comparativa, ela vai fazer uma comparação das diferentes línguas que tiveram uma mesma origem, né? E que vai comparar onde é que elas se assemelham, em que ponto elas se assemelham e em que ponto elas se distanciam, se diferem. Então, essa é a função da gramática comparativa. Vamos agora entrar nas áreas da gramática. O que é que nós estudamos na gramática quando nós estamos estudando, quando nós estamos na escola?
Então vamos ver em primeiro lugar esse ramo da gramática que nós chamamos de fonologia. O que é a fonologia? Bom, como o próprio nome indica, a fonologia, ela se debruça sobre o som das palavras e letras na composição de uma linguagem, ou seja, é o ramo da gramática que estuda o som. Por isso, definimos que a menor unidade de som linguística é um fonema, e diversos desdobramentos partem desse conceito. Por exemplo, a acentuação gráfica, ou seja, a tonicidade das palavras, partem desse conceito de fonema, de som. Ou seja, qual é o som mais forte daquela palavra? Então, o som mais forte é o que vai ter o acento grave. Outros elementos também que são trabalhados dentro da fonologia é a questão das rimas, quando nós trabalhamos com as crianças, a entonação e até mesmo as figuras de linguagem, que também é outro conteúdo, é outro assunto que nós iremos abordar nesta disciplina. Outra área da gramática é a ortografia. Então, o que é a ortografia? É a área da gramática que pesquisa, descreve e traz as regras sobre a escrita correta das palavras. Então, a ortografia, né, é a área da gramática que vai estudar a escrita correta de cada palavra. Diante de uma prova, por exemplo, de vestibular, uma redação, a ortografia é um dos principais tópicos para se ter atenção. A escrita correta das palavras num texto dissertativo, como nós vimos, é crucial para garantir a nota máxima de um aluno, vamos dizer, que está fazendo uma prova do Enem, ok? Por isso, mantenha-se atualizado em relação à escrita de palavras, e a gente sabe que a nossa língua ela passou por alguns acordos ortográficos, então é importante que você conheça o que mudou na ortografia das palavras, o que continua, para que você não cometa nenhum erro na hora de produzir um texto em relação à ortografia das palavras. E é importante também que você procure ampliar o seu vocabulário, ou seja, aumentar o conhecimento das palavras, o significado das palavras. É importante que cada aluno do curso, da disciplina de leitura e produção de texto, produção textual, é importante que ele tenha um vocabulário de palavras bem vasto, certo? A morfologia. O que é a morfologia? Então, é o ramo da gramática que estuda a classificação, a forma e estrutura das palavras. Esse entendimento é crucial para a construção de frases e entendimento do que uma palavra quer dizer. Então, a morfologia, ela já vai trabalhar a classificação das palavras. Então, é quando nós começamos a estudar os substantivos, os pronomes, os adjetivos, ok? Então, vamos agora dar uma breve pincelada na morfologia, ou seja, na classificação das palavras da nossa língua. Iremos começar pelo substantivo. A gente sabe que os substantivos são aquelas palavras que dão nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, a lugares, a pessoas, né? E essa classe de palavras na gramática, ela é sempre variável, ou seja, ela vai sempre variar de acordo com a pessoa, com o número,
né, a pessoa, masculino, feminino, com o número singular, plural e com o grau diminutivo, aumentativo, ok? Então, substantivos são palavras variáveis. Adjetivos também é outra classe de palavras. Os adjetivos são palavras que têm a função de atribuir uma característica, uma qualidade para algo ou alguém, para alguma coisa ou para alguma pessoa. Assim como substantivos, eles também são palavras variáveis, ou seja, eles variam de gênero, em número e em grau. Eles aparecem, os adjetivos, sempre associados a outra palavra, que no caso são os substantivos. Ou seja, são os adjetivos que qualificam o substantivo ou que caracterizam o substantivo. Exemplo, a garota é inteligente. Então, a garota é o substantivo. E inteligente é aquela palavra que está qualificando o substantivo, que no caso é o adjetivo inteligente. Outra classe de palavras da nossa língua são os verbos. Então, o que são os verbos? São palavras que expressam uma ação, como correr, falar, cantar, dançar, e que também podem expressar um estado, um movimento ou um fenômeno natural, como chover, trovejar, relampejar. E eu sempre digo que os verbos, ele é a classe de palavra mais top da nossa língua portuguesa. Por quê? Porque ele tem pessoa, ele tem modo, ele tem tempo, ele tem classes. Então, o verbo, ele é top, ou seja, ele é aquela classe de palavras completa. Então, são os verbos. Temos também outra classe de palavras que são as conjunções. As conjunções aparecem nos discursos como uma ponte entre duas ideias, né? Então, foi o que eu falei na hora da coerência e coesão. Aqueles conectivos, geralmente nós usamos as conjunções, ou seja, nós utilizamos as conjunções para ligar um termo, uma frase ou um período a outro, para dar aquela conectividade, aquela conexão. O I é o termo, né? O I ou E é o termo mais comum que aparece com a função de unir conceitos. Por exemplo, curta e compartilhe. Eu, ele e meu irmão. Então, o I, ele é uma conjunção aditiva mais utilizada para unir dois conceitos, duas ideias, duas frases, dois períodos. Vamos agora conhecer os advérbios, que são palavras que têm a capacidade de modificar o verbo. Então, advérbios são aquelas palavras que modificam um verbo, tornando mais ou menos intenso, por exemplo. Então, existem diversos tipos de alterações adverbiais possíveis. Existem os advérbios de intensidade, que intensificam, os advérbios de modo, de tempo, de lugar, de afirmação, de negação e de dúvida. Exemplo, eu te amo muito. Então, a palavra muito é um advérbio de intensidade, está intensificando aquele sentimento. Outro exemplo, talvez eu estarei na reunião amanhã. Então, talvez é um advérbio de dúvida. A pessoa não tem certeza se irá participar ou não da reunião. Outra classe de palavras da nossa língua, vejam só como a nossa língua é rica, como a nossa língua é complexa, são os artigos. Os artigos, eles são termos que antecedem os substantivos
e são capazes de conferir o gênero, ou seja, são eles que vão identificar o gênero do substantivo e o número do substantivo, ou seja, se ele é masculino ou feminino, se ele está no singular ou se ele está no plural. E também os artigos, eles podem ser também indeterminados. No caso anterior que eu falei, o menino, os meninos, então são exemplos de artigos definidos. O, os, a, as. Os indefinidos ou indeterminados, uns, uma, umas. Ok? Outra classe de palavra gramatical são as interjeições. Então, as interjeições são aquelas expressões que traduzem um sentimento, uma emoção ou uma circunstância de maneira única. As interjeições não precisam de um complemento para fazerem sentido. Elas por si só já fazem sentido. Quando você expressa ui, quando você simplesmente escreve esse termo, essa interjeição, ela por si só já tem um sentido. Não precisa de outro termo, ok? E mais uma classe gramatical de palavras são os numerais. Os numerais são termos que possibilitam a contagem ou a ordenação de coisas, de objetos, de pessoas, certo? Então, quando eles expressam, vamos dizer assim, a contagem de uma coisa, de objetos, nós chamamos de números cardinais. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós chamamos números cardinais. Quando eles estão indicando uma ordem, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, nós chamamos de números ordinais, porque estão indicando ordem. Vamos trazer agora as preposições. Então, o que são as preposições? São palavras invariáveis. Elas já são diferentes dos substantivos e dos adjetivos, porque elas não variam, elas não vão variar nem em número, nem em pessoa, nem em grau, certo? Que fazem, então, as preposições, elas fazem a união entre dois termos de uma oração. Geralmente, a preposição, ela relaciona um objeto indireto a um verbo, trazendo uma relação importante entre eles. Vou dar um exemplo aqui. Ele se referia a ela. E meu namorado acredita em nós. Então, a ela, esse aí, ele deixa de ser um artigo e passa a ser uma preposição. Nesse outro exemplo, meu namorado acredita em nós. Então, este em é uma preposição. Exemplo, sua família fez de tudo por mim. Esse por também é uma preposição. Bom, e vamos agora entrar na sintaxe. Nós vimos a semântica. Então, agora nós vamos entender o que é a sintaxe. A sintaxe, por sua vez, busca estabelecer padrões e parâmetros para as frases. É a partir dessa ciência que são definidos os conceitos de sujeito, predicado, complementos nominais e verbais, entre outros. De maneira geral, o estudo sintático ele permite entender a relação entre cada palavra em um período, seja ele simples ou composto. Então, como eu falei, a sintaxe ela vai identificar o sujeito, o predicado, os complementos nominais e verbais dentro de um texto. O que é o sujeito?
O sujeito de uma oração é aquele que está sendo comentado algo, que está falando algo sobre ele. Então, nós chamamos de sujeito. E aquilo do que se fala, do que está falando, nós chamamos de predicado. Então, é tudo aquilo que faz referência ao sujeito, ok? Então, meus queridos alunos, era basicamente isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiquem na paz, fiquem na luz e até a próxima aula.